Fala, galera. Na aula passada eu enviei para vocês uma videoaula sobre tese. Nesta semana, para o pessoal do convênio, teve a videoaula pelo Zoom, que foi muito interessante, diga-se de passagem. Para o primeiro ano eu deixo esse vídeo, que é sobre o mesmo assunto, e também vai servir para quem não conseguiu assistir a aula online, tá, gente? Então, quem é do convênio e não assistiu a aula online, estou preparando esse vídeo para isso. E para o pessoal do primeiro ano, é continuação do que a gente estava vendo em relação à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, na semana passada eu mandei um vídeo de tese, e nesta semana eu vou mandar, como vocês podem ver aqui, um vídeo sobre argumentação, tá? Vamos conversar sobre argumentação. Primeiro, o que é a argumentação, né, gente? De acordo com o INEP, de acordo com o texto do Manual do Participante do Enem, do Manual de Redação do Participante do Enem, argumento é a justificativa para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida, tá? Então você vai apresentar argumentos você vai apresentar argumentos na tese que serão defendidos com a argumentação. Só que a gente tem que aprender qual é o caminho que a gente vai traçar para poder argumentar, para poder defender o que foi apresentado pela tese. E eu vou mostrar primeiro para vocês as estratégias argumentativas. Isso daqui também está lá no Manual do Participante de Redação. São as estratégias que o INEP nos mostra, que o INEP nos diz possíveis, que são recursos utilizados para desenvolver os argumentos de modo a convencer o leitor. E como é que a gente pode convencer o leitor? A gente pode utilizar o repertório. E de acordo com o uso do repertório é que a gente vai classificar as estratégias argumentativas. Então, a gente tem exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas e comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares distintos, tá? Então, isso daqui é de acordo com os repertórios. Essas são as possibilidades de uso de repertório dentro do parágrafo argumentativo. E, claro, dependendo deste uso, dependendo do que você opta por usar como repertório, é que vem a classificação da estratégia argumentativa. Eu peguei exemplos de textos nota 1000 de algumas dessas estratégias para a gente entender melhor. Primeiro, a argumentação, por exemplo, né? Então, a gente tem assim, ó, vale ressaltar ainda, então a gente consegue perceber aqui, de acordo com este conectivo, que a gente tem um segundo parágrafo argumentativo, né? A realização por instituições não governamentais de projetos inclusivos que contam com sessões de cinema em ambientes comunitários não contemplados pelo acesso à TV ou à internet. Então, tem instituições que realizam projetos de filmes, né? Sessões com filmes, onde a gente não tem esse acesso fácil ao cinema. Exemplo disso, olha só como ele começa a utilização do repertório dele. Exemplo disso. Então, está muito claro pela escolha do conectivo que ele vai utilizar um exemplo. Qual é o exemplo que ele usa desses projetos? A transmissão do filme Cidade de Deus na comunidade onde ocorreram as filmagens. Então, isso daí foi o exemplo escolhido para poder fundamentar o que ele trouxe como argumento. Qual é o argumento dele? Que não tem acesso ao cinema, que era o tema do ano passado. E devido a isso, é preciso que instituições façam esse acesso, que disponibilizem sessões de cinema a quem não tem essa chance. Um exemplo foi passarem o filme Cidade de Deus para quem fez o filme na época. Que Cidade de Deus, se você não sabe, é uma favela do Rio de Janeiro, uma comunidade pobre do Rio de Janeiro, né, que fica afastada do centro da cidade, das áreas mais nobres, das áreas ricas. Então, eles não têm esse acesso fácil ao cinema. Então, aconteceu este exemplo de atitude, né, de uma instituição para que pudesse ocorrer na favela. Tá? Então, a gente tem aí a argumentação, por exemplo. Tá, gente? Além disso, a gente tem a argumentação por pesquisa. E neste exemplo também eu vou explicar a diferença entre a argumentação por pesquisa e a argumentação por dado estatístico. Tá? Tem que ter cuidado em relação a isso. Outro importante aspecto a ser considerado é a relevância do acesso ao cinema para uma comunidade. É inegável a contribuição do setor no bem-estar social, na medida que provoca atividades de lazer e convívio. Além disso,
conforme pesquisas realizadas no campo da psicanálise, conteúdos midiáticos como filmes são fundamentais para manter a integridade psíquica do cidadão, uma vez que proporcionam satisfações psicológicas aos anseios que a própria sociedade contemporânea, em função dos incessantes estímulos ao consumismo, naturaliza no indivíduo. Então, ele fez uma afirmação, que o cinema é importante para a comunidade. E ele trouxe algo da psicanálise aqui, conforme pesquisas realizadas no campo da psicanálise. Então, ele trouxe uma pesquisa de um campo científico, de um campo da ciência, para poder fundamentar o que ele trouxe de afirmativa. Mas observa que ele trouxe uma pesquisa e no que se baseia essa pesquisa? Ele não trouxe números, não houve representação numérica. Ele não trouxe porcentagem, ele não trouxe nenhuma proporção. Então, quando ele só traz, ao que se refere à pesquisa, ele está argumentando por pesquisa. Se ele trouxesse números, porcentagens, enfim, frações, números fracionários, multiplicativos, ele estaria trazendo um dado estatístico pela presença numérica. Essa que é a diferença básica que a gente precisa entender. Tá, gente? Então, esta foi a argumentação por pesquisa. Aqui, a gente tem a argumentação por citação e saiba que a gente tem dois tipos de citação. A gente tem a citação direta e a citação indireta. Neste caso, vocês vão entender qual é, né? Então, observa aqui, ó. Em uma primeira perspectiva, ou seja, este conectivo aqui deixa claro que é o primeiro parágrafo argumentativo, a desigualdade histórica brasileira apresenta íntima relação com a existência desse cenário. Então, tu tens aqui o que ele vai trazer como argumento. Ele vai trabalhar sobre desigualdade histórica. Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, olha aqui, ó. Segundo o filósofo Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Contrato Social, a desigualdade social surgiu com base na noção da propriedade privada e na disputa por poder entre riquezas entre os indivíduos. Então, observa aí que ele trouxe uma citação de Rousseau, da sua obra Contrato Social. Mas ele não trouxe necessariamente um trecho do livro. Ele não trouxe uma frase do Rousseau. Então, ele fez uma citação indireta. Tá, gente? Citação indireta. Tá? Quando ele faz a citação à pessoa e traz a ideia defendida pela pessoa, e não exatamente as palavras usadas por ela, na sua obra, enfim, seja onde for. Tá, gente? Então, aqui a gente tem a argumentação por citação, neste caso indireta. E depois tem que relacionar a citação com o que ele apresenta de argumentação. Provavelmente ele vai falar das desigualdades em relação ao acesso ao cinema no Brasil. Tá, gente? Depois, a gente tem a argumentação por depoimento de pessoa especializada no assunto. Eu quero que vocês entendam uma diferença aqui. Eu apresentei para vocês uma citação, né? A argumentação por citação, que nada mais é a argumentação de alguém que é de um campo da filosofia, no caso, né? Que tem obras importantes que podem ser relacionadas a problemas sociais. Ok. Só que neste caso, é como se fosse uma citação, porém, há uma escolha de alguém que é especializado no assunto do tema tratado. O tema não era a democratização do acesso ao cinema no Brasil, então trouxe aqui a citação, a referência a alguém do cinema. Por isso que é depoimento de pessoa especializada no assunto. Qual foi a questão aqui, ó? Então, olha só. Já denunciada pelo cineasta Alejandro Iñárritu, o qual, em seu discurso após vencer o Oscar de melhor diretor em 2017, criticou a visão lucrativa e pouco inclusiva das empresas de cinema. Então, ele faz uma citação. Deixa de ser uma citação isso. Mas ele trouxe uma citação de alguém do cinema. E o assunto do tema era cinema. Então, não é apenas uma citação, é também o depoimento de uma pessoa especializada no assunto. Então, também você pode fazer isso como estratégia argumentativa. A gente tem a alusão histórica, que é você trazer um período histórico, né, específico, tá, e comparar com a realidade atual. Olha só. A esse respeito, em 1956, durante o governo de Juscelino Kubitschek, então, observa lá no início. Em primeiro plano, é necessário ressaltar que o acesso ao cinema é mal distribuído no território brasileiro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a comparação com o período histórico do Juscelino Kubitschek, perdão, um período específico, que é justamente comparando com a má distribuição das indústrias no território brasileiro.
Então, ele comparou uma realidade da atualidade com uma realidade de uma época específica, que é o governo do Juscelino Kubitschek, que é o ano de 1956. Tá, gente? Que é diferente da comparação entre épocas distintas. Por quê? Porque você vai perceber aqui que ele não especifica uma época só. Olha só como ele traz aqui, ó, os ciclos desenvolvimentistas como os da cana-de-açúcar, o do ouro e do café. Então, ele trouxe várias épocas para poder ilustrar o problema atual. Ele não está comparando com uma época específica. Ele está comparando com várias. Né? Ele não está especificando nenhuma. Então, a gente tem a comparação de épocas distintas, de várias épocas distintas. Tem a época da cana-de-açúcar, a época do ouro, a época do café, né? Das políticas de café com leite. Vocês devem lembrar disso das áreas de história. Então, ele está comparando várias épocas distintas em relação ao que acontece com o cinema no Brasil e a falta de democratização de acesso atualmente. Entendeu, gente? Espero que vocês tenham entendido direitinho como a gente pode argumentar nos nossos parágrafos. Eu estou no grupo do convênio do cursinho. Qualquer dúvida, podem chegar comigo. O pessoal do primeiro ano, mande a dúvida pelo responsável do grupo, que eu vou responder para vocês, tá, gente? Espero que continuem em casa, se cuidando. Um abraço a todos e até a próxima aula.